Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos. Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pela nossa TV Franca, Canal 23. E é sempre muito bom chegar até vocês mais uma semana para apresentar aquele programa inédito Família Verzola Recebe, como eu sempre gosto de dizer, né, pessoal? Mostrando as boas coisas da nossa Franca. E olha que assunto bacana que nós vamos tratar no programa de hoje. Em 12 anos de programa, nós nunca tratamos sobre Pilates. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho sobre Pilates, curiosidades e tudo mais. Nossa equipe está aqui no espaço Vida Pilates Funcional, com a educadora física Fernanda Lima Aber. Ela que vai realmente nos contar tudo sobre Pilates, que é a sua grande especialidade. Primeiramente, Fernanda, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, explicando um pouquinho do que é o Pilates. Vocês vão ver que é um tipo de exercício muito legal, que as pessoas gostam muito. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouquinho do nosso trabalho para vocês. E antes da gente entrar no assunto Pilates, Fernanda, olha, o Pilates, acima de tudo, ele está em evidência, né? A gente vê falar muito sobre Pilates, muitas pessoas têm procurado cada vez mais o Pilates para auxiliá-las de diversas formas. Então isso nós vamos estar contando um pouquinho através de você, mas é sempre importante a gente ressaltar a importância disso tudo. Vamos contar um pouquinho da vida da Fernanda. Quem que é a Fernanda Lima Aber? Quem é? Eu tenho 41 anos, sou daqui de Franca mesmo, minha família é toda daqui de Franca, sou casada, tenho um filho de 8 anos, o Davi. Sou educadora física. Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia e por lá eu trabalhei 11 anos lá na cidade de Uberlândia. Trabalhei com musculação, com ginástica, com avaliação física, em academias, em clubes. Fiz um trabalho muito legal na Petrobras na época, um trabalho de prestação de serviço em algumas cidades perto lá da região. Depois eu resolvi voltar para Franca. Isso foi mais ou menos em 2007, 2008. E aí aqui em Franca eu tive o convite para ir trabalhar num estúdio de Pilates e foi onde eu conheci. Ainda não tinha tido contato nenhum com Pilates. Conheci e me apaixonei. Fiquei 3 anos nesse estúdio e em relação a tudo que eu já tinha trabalhado, o Pilates foi o que eu vi uma maior fidelização por parte das pessoas, um maior resultado em termos principalmente de saúde, porque eu falo assim, a bandeira do Espaço Vida é saúde, né? Depois eu vou explicar mais ou menos o porquê dessa saúde. E aí eu comecei a me especializar, fiz vários cursos, aí eu entrei já na área do Pilates Funcional. Montei uma salinha pequenininha, já tinha alguns equipamentos, porque lá em Uberlândia eu tinha um estúdio de personal. E aí foi dando certo e foi quando eu resolvi ampliar, né? Eu tive a ajuda dos meus pais, eu falo que isso aqui, o Espaço Vida, para mim foi um sonho. Porque eu imaginava tudo desse jeitinho, sabe? Queria ter o meu canto, o meu espaço, trabalhar com atividade física. Desde criança eu sempre joguei basquete, vivia na rua, adoro futebol, sou São Paulina, igual você. Justamente. Então eu sempre gostei muito de esporte e eu imaginava isso pra mim. Aí com a ajuda dos meus pais, né, muita ajuda. Infelizmente o meu pai não viu isso aqui ficar pronto, porque ele faleceu logo no começo que a gente estava construindo. Mas aí deu tudo muito certo. Agora em julho vai fazer 8 anos daqui do Espaço Vida mesmo. Então eu falo assim, eu só tenho a agradecer, trabalho numa coisa que eu gosto, ajudando as pessoas. Então isso foi um pouquinho da minha trajetória profissional. E que espaço bacana que você tem aqui, te interrompendo um pouquinho, Fernanda. Que espaço bacana que, como vocês estão vendo ao fundo aqui, realmente um espaço amplo que o pessoal pode realmente praticar o Pilates de forma bem tranquila, né? Eu falo assim, ó, aqui desde esses 8 anos, já passaram muitas pessoas por aqui. E é um ambiente muito gostoso, muito acolhedor. O Pilates tem um lado da socialização que é muito importante, as pessoas se tornam amigas.
Eu falo que antes da pandemia, toda semana tinha bolo aqui, porque a gente comemorava o aniversário dos alunos, fazia evento, café da manhã, fazia aulão na praça, caminhada. Então, fora os benefícios físicos do Pilates, ele ainda traz essa questão da socialização. Então, 8 anos que eu estou aqui, a gente tem uma equipe, depois eu vou explicar como que funcionam as aulas. Então, isso foi um pouquinho da minha trajetória profissional. Maravilha! Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial, mas já voltamos com a educadora física Fernanda Lima Aber. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929. 3721-2437, 3723-9642. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora do programa Família Verzola Recebe. Hoje eu, Lucas Verzola, venho até vocês para fazer um apelo muito importante. Nosso programa está lançando a campanha de fraldas descartáveis para o Lar de Ofélia, para a Fundação Espírita Judas Iscariotes. Os idosos atendidos pela instituição estão necessitando muito de fraldas geriátricas tamanho G e GG. Necessariamente G e GG, pessoal. Então nós fazemos o apelo a você que está nos assistindo, você que nos acompanha sempre. Vamos todos ajudar o Lar de Ofélia. Nessa época da pandemia, realmente as coisas ficaram muito difíceis para a instituição. Então neste momento eu venho fazer o apelo até vocês para que façam a doação de fraldas geriátricas tamanho G e GG. Você pode entrar em contato comigo mesmo através do Facebook da Família Verzola, através do meu Facebook, Lucas Verzola. A gente busca a fralda até vocês, entre em contato conosco. Meu telefone vai ficar na tela para vocês entrarem em contato comigo e realmente para a gente poder ajudar o Lar de Ofélia. Realmente o lar não está podendo receber visitas no momento, mas se você quiser deixar também na recepção da instituição, na rua Ofélia Soares Russo 994, também pode deixar. Mas de qualquer maneira, desde já eu te agradeço e vamos todos nos unir para ajudarmos o Lar de Ofélia, que atende diversos idosos. Vamos ajudar, pessoal! Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Fernanda, me diga agora, qual é a diferença entre o Pilates tradicional e o Pilates funcional? Vamos lá. O Pilates tradicional, o Pilates clássico, na verdade, é um método de atividade física, de condicionamento, foi criado por Joseph Pilates, mais ou menos em 1920, então já tem um bom tempo. E ele é um método que une o trabalho do corpo e da mente. Então, o método segue vários princípios, princípio da respiração, da concentração, da contração do abdômen. Então, o método tradicional,
Ele trabalha com os equipamentos, tem os equipamentos específicos do Pilates, só que eu falo que a gente fica um pouco limitado porque ele não utiliza acessórios. Então, os equipamentos têm uma resistência através das molas, ele une a parte de alongamento com a parte do fortalecimento, sempre pensando nessa questão da respiração, na ativação da musculatura do abdômen durante os exercícios. Só que chega num ponto que às vezes eu falo que a gente fica um pouco limitado em termos de resultados. Por quê? Por conta da resistência. Que hoje em dia a gente sabe que as pessoas têm que fazer às vezes um treino mais pesado, um treininho mais intenso para ter resultado, sempre pensando em saúde. Então, o Pilates, o funcional, ele veio para agregar, ele agregou o que já era bom. Então, a gente misturou a técnica do Pilates, principalmente a questão da respiração diafragmática, com a ativação da musculatura do abdômen, que é um outro princípio, mais os exercícios do treinamento funcional. Então, o treinamento funcional a gente utiliza halteres, kettlebell, que é um outro tipo de peso, anilhas, bozu, elásticos, a própria gaiola. Então, a gente uniu os dois métodos para quê? Para poder entregar mais resultado para as pessoas. Tudo pensando em saúde, só que a gente consegue um trabalho mais intenso, a aula se torna mais dinâmica, aumenta o gasto calórico. Então, eu falo assim que a gente consegue atingir mais objetivos. Então, por isso que a gente tem um público diverso, com vários objetivos. Então, a mistura dos dois, pega a técnica do Pilates tradicional e une com os exercícios do treinamento funcional e fica uma combinação perfeita, que não tem erro, que é garantia de resultado para todo mundo. Perfeitamente. Me diga agora, Fernanda, quais são os benefícios que o Pilates pode trazer para quem pratica? Então, na verdade, se eu for ficar, às vezes eu vou ficar aqui 1 hora falando em todos os benefícios. Mas ele vai até... muitas pessoas buscam primeiro a postura. Então, ele tem um trabalho postural muito legal. A gente adquire consciência corporal, que isso é uma das coisas básicas. O que é a consciência corporal? É você entender o seu corpo. Por exemplo, as pessoas aqui, a gente tem muita gente com dor. Então, tem dor na lombar. Ah, mas o que está causando essa dor na lombar? Então, a gente vai investigando. A partir do momento que ela ganha consciência corporal, ela vai entender o corpo dela. Então, ela vai entender o jeito que ela tem que abaixar para pegar um objeto no chão, para não forçar a lombar. As pessoas têm muita essa tensão no ombro. A gente chega aqui e fala, relaxa. A pessoa nem percebia que às vezes ela está com o ombro lá em cima e isso está promovendo uma tensão cervical que gera dor. Então, ela vai começando a conhecer o corpo dela e aí, quanto mais ela conhece o corpo, mais resultado ela tem dentro do estúdio, durante os exercícios, mais resultado para a vida. Bacana! Vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já! Pegar uma praia? Será? Tudo lotado. A gente arruma uma vasinha pra curtir o verão. Mas com escola não vai ser só um verão.
Vai ser um... Vou encher a piscina. Skol Puro Malte. Leve, pro verão ir mais longe. Beba com moderação. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje falando tudo sobre Pilates. Fernanda, me diga agora, como é que funcionam as aulas de Pilates? As aulas, vamos lá. A gente tem uma equipe aqui. No momento a gente só tem educadores físicos, porque eu tinha fisioterapeutas trabalhando. Então as aulas elas podem ser ministradas tanto por fisioterapeutas quanto por educadores físicos. Então hoje em dia eu tenho uma equipe, são 4 professores, eu, Luiz Eduardo, a Carol, a Esther, todos educadores físicos. Então as aulas são em pequenos grupos, então cada professor tem o seu grupinho de 3 alunos por horário. Geralmente a aula tem a duração de 1 hora e ela segue uma sequência. Então a pessoa chega, a gente faz, no primeiro momento da aula, a gente fala que é uma preparação para o movimento. Então a gente tem um rolinho, que os alunos já conhecem. Então o que ele faz? A gente solta a musculatura com esse rolinho, depois a gente faz um trabalho de alongamento, que seria a melhora da flexibilidade, que já vai ajudar em vários problemas, reabilitação de lesão. Depois a gente faz um trabalho de mobilidade, aí a gente começa a acelerar um pouquinho a aula. Tudo dependendo do objetivo de cada aluno. A gente sempre respeita o objetivo de cada aluno, foca no objetivo, mas a aula sempre segue essa sequência. Então passou esse trabalho de mobilidade, a gente começa a acelerar um pouquinho e aí a gente vem com o trabalho de força, que seria a parte mais pesada da aula. Que aí o foco é o fortalecimento mesmo do corpo como um todo, do corpo em geral, dando ênfase sempre relacionado com os objetivos principais. No final, a aula tem um relaxamento. A gente tem essa parte aeróbica aqui também, por enquanto, em relação por conta da pandemia, a gente está limitando um pouco do uso dos equipamentos, mas a gente oferece esse trabalho aeróbico para as pessoas que querem mais condicionamento físico. Então isso é o por fora da aula. Perfeitamente. Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já.
Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Fernanda, me diga agora, o Pilates é contraindicado para algum tipo de pessoa? Não. Como eu te falei, a aula ela é muito individualizada, entendeu? Então, às vezes chega uma pessoa aqui, às vezes com um tipo de lesão, com um tipo de problema, que às vezes a gente não vai trabalhar determinado exercício, entendeu? Então, às vezes esse exercício ele é excelente para mim, porém para aquela pessoa não. Então, o exercício em si, específico, ele pode ser contraindicado. Agora, o método, de jeito nenhum. Qualquer pessoa pode estar vindo e estar praticando Pilates. É uma atividade muito segura, porque o professor está ali o tempo inteiro do lado, então não tem aquele esquema de fichinha de musculação, que às vezes a pessoa vai para a academia e fica perdida. Pega e ela mesma faz, isso não existe, de jeito né? nenhum. Mesmo porque a pessoa chega aqui, o professor demonstra a cada momento o que ela vai fazer, então ela não fica solta. Não tem receita de bolo, não tem nada disso. Às vezes a pessoa treina pesado. Hoje ela, nossa, eu acordei com uma dor na coluna, muda o foco. Perfeito. Então a gente vai trabalhar mais a mobilidade, mais o alongamento, mais o relaxamento e vai deixar de lado o que ela estava acostumada a fazer. Então, por essa questão da individualidade, não existe uma contraindicação, um tipo de problema que a modalidade em si seja contraindicada. Certo, certo. E aquele amigo telespectador que está querendo perder uns quilinhos, o Pilates ajuda a emagrecer? Ajuda. Eu falo assim, ó, qualquer atividade física ajuda a emagrecer, porque o emagrecimento, o que ele é? É gasto calórico. Então você tem que gastar mais do que você ingerir. Então as pessoas vêm aqui com isso, com esse objetivo também. A gente tenta fazer a aula ficar mais dinâmica, a gente coloca exercícios aeróbicos. Os exercícios aeróbicos são o correr, o pular, o saltar. A gente coloca eles dentro da aula para tentar fazer com que a aula tenha um gasto calórico maior. E pensando nisso também a gente estimula essa parte aeróbica. Então, pós-pandemia, né, e antes da pandemia, se a pessoa quisesse vir todos os dias para pedalar, ela poderia. Poderia estar vindo. Então, ela vai aumentar o condicionamento cardiovascular dela, ela vai estimular uma perda de peso e vai associar com as atividades do Pilates, tentando intensificar a aula para que ela consiga aumentar esse gasto calórico, para ela ter uma perda de peso. Muito bom. O Fernando, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, pós-Covid, no que o Pilates pode estar ajudando? Em tudo. A gente já tem alguns alunos, vários, né, que tiveram Covid. A gente sabe que muitos ficaram com sequelas, né? Então, em relação à parte pulmonar, é claro que uma fisioterapia respiratória específica, né? Então ele vai para uma fisioterapia, faz uma reabilitação e depois ele pode procurar qualquer coisa. Mas o Pilates, por toda essa questão que eu falei da segurança, né? Segurança para os idosos, por ser uma aula individualizada, por ser uma aula que é montada ali na hora, dependendo da condição da pessoa. Então ela é super indicada. Que coisa boa! Muito bom, pessoal. Nosso programa está chegando ao final. Primeiramente, eu gostaria que a Fernanda deixasse o endereço e o telefone aqui da clínica, o pessoal puder vir, conhecer um pouquinho do trabalho. Fazer uma aula experimental. Isso, mais importante ainda, né? A gente fica aqui no bairro Angela Rosa, ao lado dos predinhos do Ecoville. O nosso telefone fixo é 3721-9987. Pode chamar pelo WhatsApp 99971-9311. A gente responde pelo WhatsApp, a gente agenda a aula pelo WhatsApp. Pode vir fazer uma aula experimental para conhecer sem compromisso. Consulta pelo telefone também, porque às vezes a pessoa liga, eu tenho um probleminha assim, minha coluna está doendo, meu ciático, dá para eu fazer uma aula? Às vezes até não dá, dependendo, ela tem que passar por uma fisioterapia e depois vir para cá. Então a gente tira essas dúvidas pelo telefone também, tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Então pode vir, a gente está aqui esperando, se Deus quiser, a partir da semana que vem, poder atender vocês e mostrar um pouquinho como que é feito
o nosso trabalho aqui na Espaço Vida. O pessoal pôde conferir um pouquinho durante o programa algumas imagens que a gente pegou do Pilates e tudo mais, e também nos intervalos do programa, no comercial que está rolando aqui do Espaço Vida Pilates Funcional. Então vocês puderam conferir um pouquinho do que é o Pilates nessa aula que realmente a Fernanda nos deu hoje. Fernanda, obrigado por nos receber aqui no seu espaço. Muito bacana, muito agradável. Muito obrigada. Desejo cada vez mais sucesso, que você continue realmente proporcionando cada vez mais saúde para a comunidade francana. Exatamente. Nosso objetivo é esse, eu falo que a nossa missão é essa, levar saúde para as pessoas, independente do jeito que for. Eu falo que eu nunca tive nessa modalidade tantos alunos que falam assim, nossa, mas eu nunca fiquei tanto tempo fazendo um exercício. Então, realmente, não é porque é o meu trabalho, é o meu estúdio, não, mas quem pratica sabe muito bem do que eu estou falando, que realmente é muito bom e faz muito bem para a saúde e traz a qualidade de vida que a gente precisa e que a gente merece, né? Espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!